Pessoas consideradas frias talvez sejam aquelas onde têm dificuldade de se expressarem ou muitas vezes até de mergulhar em relações mais profundas. Talvez de fato a terem empatia, a demonstrarem amorosidade. Fato é, sentir a frieza é sentir falta da proximidade, ou no mínimo falta do vínculo, da conexão mais profunda. Mas será que isso de fato corresponde a pessoas que, por natureza, são frias ou passaram por grandes traumas, grandes feridas que bloqueou esse caminho mais caloroso da vida? E será que de fato elas não se sentem conectadas ou por dentro a conexão existe, mas a expressão que é um pouco mais impedida? Vamos pensar um pouquinho sobre tudo isso. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Se você gosta de psicanálise, psicologia, reflexões humanas, esse canal é para você. E é feito por todos nós, profissionais, não profissionais, curiosos. Então, te convido a se inscrever no canal e seja sempre muito bem-vindo. Para nós entendermos que função o trauma acaba tendo num lugar onde uma pessoa pode ficar mais fria, mais embotada, menos extrovertida, a gente pode pensar nesse sentido. O trauma e a condição de ser. Eu vou explicar isso. Imagina um caminho muito plano, leve, fácil de passar, que qualquer coisa passa. Você pode caminhar, pode passar de carro, pode passar de caminhão. É um caminho perfeito, sem nenhuma dificuldade. O trauma é uma grande obstrução nesse caminho, na história cronológica da pessoa. Ou seja, pode imaginar que de repente abriu uma grande fissura, tem um grande buraco, ou quem sabe até tem uma grande montanha ali na frente. A metáfora fica com você. Fato é, a partir de então, o nosso caminho tem uma obstrução que precisa ser resolvida. E a partir dessa obstrução, fica um susto, fica uma ferida, fica um medo maior. Claro, se nós vivenciamos situações de risco e de perigo, aquilo fica como parte do registro da nossa condição de vida e claro que outras situações como essa vão nos chamar mais atenção, vão ser muito mais perceptíveis para nós e até estaremos mais sensíveis do que uma pessoa que nunca passou por isso. Então, quando nós estamos falando da condição de ser como complemento eu vou ser aquilo que um papel me coloca, que uma relação me coloca, que algo me espera de mim. Então eu vou viver uma relação. Será que eu tenho a condição, pensando num trauma emocional, por exemplo, de estar numa relação? Talvez à vontade com uma outra pessoa que talvez não tenha vivido uma ferida nesse lugar? Será que eu vou conseguir ser ali uma pessoa à vontade? Será que eu vou conseguir ser uma pessoa espontânea? Aí que a gente começa a entender. Vamos concretizar um pouco mais esse exemplo. Se o trauma, por exemplo, foi uma pessoa que foi muito maltratada na infância, as pessoas não davam carinho, não davam afeto, não validavam coisas positivas, ela cresce. Bom, a mensagem que ela tem dentro é: pessoas são perigosas, são cruéis, são difíceis. E aí ela pode até se apaixonar, alguém se apaixonar por ela, ela cria um vínculo, mas muito provavelmente a ação dela será muito mais, primeiro, precavida, um pouco medrosa de alguma forma e até talvez um pouco mais enérgica, talvez até brava, defensiva, protetora, num sentido menos reflexivo e mais quase instintivo, porque esse grande machucado passa por esse lugar. Usando ainda a metáfora, como nós estávamos falando, seria que ter construído uma condição de atravessar esse buraco, construir uma ponte ou construir um túnel sobre uma grande montanha, mas fato é, quando nós temos o caminho obstruído em parte da vida, a nossa condição de ser, ela é diminuída em qualquer coisa que se liga, que se relaciona ao tema daquele trauma, ao tema daquela ferida. Então, pessoas frias, ainda estamos no começo, mas vamos lá, pessoas frias viveram grandes traumas, é preciso que agora a gente olhe o trauma e a frieza como um mecanismo de defesa. Então, esse é um ponto fundamental agora para as coisas se encaixarem. A frieza como defesa. Vamos pensar dois cenários. E um, muito mais fácil, a gente já entende rápido, e o outro a gente avança um pouco mais. Se nós estamos numa família que, por exemplo, a característica da frieza, ou até de uma sociedade, há países que falam as pessoas são mais frias, menos calorosas em seus afetos, bom, nós estamos também nos condicionando a vivermos, a praticarmos um estilo de vida ao qual o nosso ambiente nos oferece. Nesse caso, é um mecanismo de defesa que você construiu? Não, mas veio pronto. De repente, um país de guerra, que vivenciou muitas dificuldades, uma história geopolítica de um país que não pôde, uma sociedade
que não teve esse capricho de poder ter o calor exposto, ter o afeto um pouco mais vivenciado, ou até mesmo um núcleo familiar que talvez venha de pessoas tão feridas, tão machucadas, que ao se esfriarem elas como defesa, chegou em você não como uma defesa que você construiu, mas já pronta. Então essa é uma possibilidade falando sobre o ambiente. Mas pensando sobre a história de um indivíduo, em individualidade, né, particularmente, nós podemos pensar a frieza como defesa? Claro. Por quê? A frieza, ela diminui, né, a emoção. Ela distancia a nossa relação, usando essa palavra comum, né, frieza, ela distancia a nossa relação com a vulnerabilidade que as emoções nos trazem. Claro que sim, ficamos expostos, com medo, querendo arriscar, com medo de ir, com medo de não ir. Pode ser para o trabalho, para um relacionamento, para coisas pessoais, seja lá o que for. Então, talvez a pessoa automaticamente, normalmente é isso, porque é inconsciente, ela já se posicione de uma forma a recuar daquilo que transmite emoção, que coloca ela nesse lugar emocionalmente mais aberto, que pode para ela significar vulnerabilidade, em certa medida é mesmo, porque é exposição, né? Bom, mas para ela é um lugar que é uma ferida tão machucada, tão traumatizada, que ela não quer vivenciar. E isso é automático. Tem pessoas que de repente não se percebem, que estão o tempo todo chamando, por exemplo, uma pessoa mais romântica de fresca, de muito sensível, que não tem que ser assim. Calma, talvez essa pessoa, na verdade, esteja super se defendendo do que ela não tem capacidade de ser e que até tem medo de ser. Então, sim, constituiríamos uma ideia de que a frieza, pela falta de relação, vem como uma grande defesa das relações emocionais que podem ser encontradas. Pô, Vitor, mas quer dizer que todo mundo tem que ser caloroso, amoroso e tudo mais? Não, cada um tem sua personalidade. Mas fato é, todos nós, humanos, nos relacionamos e é preciso se relacionar pela vida. Se eu desejo algumas coisas e não consigo ir em frente porque estou nesse lugar defensivo, quer dizer, eu até gostaria de ir, até gostaria de ser, talvez não numa verbalização consciente, mas numa ideia, mas não consegue. Não consegue ir, não consegue ter a capacidade, não consegue se colocar num lugar mais tranquilo. Porque há uma tensão, um alerta registrado aqui dentro, que é o trauma, que não consegue descansar, ainda não foi curado. E exatamente aí, se estamos falando de alguma ideia de cura, e quando falamos de trauma, podem ser registros tão profundos que a cura não é que isso deixe de existir, mas que nós possamos aprender a lidar e até ultrapassar. É o buraco na montanha ou a ponte no buracão que se abriu, na fissura que demos como exemplo no começo. Por isso eu trouxe aqui o reconhecimento do espinho. Fácil de pensar. Você tomou uma picada de espinho, né? Você está com espinho na sua pele, talvez nas suas costas, num lugar que você não veja. Fato é, está doendo. Se você não consegue reconhecer que aquilo ali precisa ser tirado, precisa ser mexido, você fica com aquela dor e de repente só se defende do que encosta nas suas costas. Ou seja, você não senta mais e encosta as costas numa poltrona porque ali dói. Então é como se os relacionamentos, as pessoas fossem a poltrona e você não quer mais chegar ali porque dói, ao invés de reconhecer que tem alguma coisa errada e você precisa resolver. Então, quando nós reconhecemos o espinho e não aquilo que toca o espinho, nós podemos construir um processo de cura, de maior liberdade. Porque aí eu entendo que o problema está em mim, a questão está em mim, eu tiro, eu resolvo, faço um curativo, passo um remédio, opa, então agora sim consigo estar mais à vontade. Mas veja, sem o reconhecimento, sem o entendimento disso, ela só vai projetando defesas, achando que o problema é o mundo, é esse lugar mais sensível que está por aí e não sim uma dureza exacerbada dela, né? Então, é um processo delicado que precisa ser passado muitas vezes por terapia, por longos processos até de experiências de vida, que ela se frustra e vai pesquisar, vai entender, porque não é tão simples e claro como um espinho que a gente olharia num espelho, talvez, mas é preciso que a interpretação, o entendimento, até que isso possa ser mexido e começar a ser cuidado, tenha que acontecer para aí sim a liberdade de ser, lembra lá no começo que eu falei, o trauma e a nossa condição de ser. Reconhecendo o espinho, eu passo a ter a condição de ser e vivenciar com a liberdade aquilo que eu tenho vontade. Sensível, né? Não é fácil falar de traumas, principalmente porque o nosso inconsciente tem tanta capacidade de escondê-lo, de deixá-lo um pouco mais quieto, que é difícil reconhecer até numa fala como a nossa aqui, né? Mas se você desconfia, se você percebe essa dinâmica, já é um bom começo.
que você se deu o cuidado necessário, porque senão ficamos aprisionados à condição que uma grande ferida, um grande trauma nos trouxe. Não é justo. O justo é que você possa se curar, possa se observar e vivenciar aquilo que dentro de você é um desejo genuíno. Muito obrigado por ter confiado nas minhas reflexões aqui. Eu convido você mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo. Comenta aqui, me conta o que você achou, qual é a sua história ou histórias que você vivenciou sobre esse tema. Será um prazer ouvir, ler, ter esse compartilhamento. E como sempre, eu desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um beijão.